Olá pessoal do FISOL, sejam bem-vindos a esse evento 2020. Em primeiro lugar, agradeço a todos por assistirem aí o FISOL, ao meu conteúdo. Agradeço às pessoas que organizaram o FISOL pela oportunidade de estar aí participando e demonstrando um conteúdo. E desculpe a minha garganta que está meio rouca aí, talvez prejudique um pouco. Mas o assunto que eu vou trazer é o GIMP. GIMP é um software de edição de imagens, ilustração. Ele também pode ser usado para desenvolvimento gráfico e desenvolvimento web. Ele é mais indicado para desenvolvimento web, por algumas razões, mas pode ser usado para desenvolvimento gráfico também. Vamos seguindo, então. Seja bem-vindo à apresentação do GIMP, então. Meu nome é Almir Aurélio Dombrowski. Eu sou aluno do curso de bacharelado em Sistema de Informação da UDESC, São Bento do Sul. E já na fotografia, são 5 anos com curso e uso de equipamentos e técnicas profissionais, mas apenas como hobby. Há mais de um ano com alguns trabalhos com retorno financeiro, um dos quais são de parcerias com empresas e agências. Atualmente estou organizando um portfólio com projetos que já têm e outros que surgem. Então, a edição ela é muito importante na fotografia. É a última etapa, é onde se corrige ou melhora e dá o que é especial, cria-se uma das identidades na fotografia é na edição. Se quiser conhecer meu trabalho, siga no Instagram ou dá uma hashtag aí, ó, a hashtag AlmirFotos. O GIMP. Noções, vantagens e edição básica de imagens para a web. Algumas noções, as vantagens de usar o GIMP e edições edições básicas de imagens para a web. Que você precisa saber que é importante sobre uma edição básica, e mesmo que você não trabalhe com desenvolvimento web ou desenvolvimento que necessita de uma imagem, você vai poder publicar imagens em redes sociais e aí terá melhor qualidade nas suas imagens, nas suas postagens. Apresentação do GIMP. O que é o GIMP? É um software livre voltado para a edição e criação de imagens, ilustração voltado para imagens. O ano de criação do GIMP, 1996. Criado por quem? Quem criou o GIMP? Na época não tinha software livre e tinha necessidade de usar um software que fosse gratuito. Tinha um pessoal que não podia pagar, comprar licença. Aí os estudantes Spencer Kimball e Peter Martins criaram o GIMP, que é 100% livre, com uma comunidade muito ativa que sempre está melhorando. Então, foi uma necessidade de uma ferramenta gratuita, foi a razão que criaram o GIMP. Vantagens do GIMP. Então, primeira delas, ele é um software gratuito. E essa é a razão que existe o GIMP. Segunda, ele é multilingüe. Principais idiomas tem o GIMP, principalmente idioma inglês, português, espanhol e ainda muitos outros idiomas que são os mais usados. Ele também exporta para os formatos mais usados e o mercado, o pessoal da área de desenvolvimento da fotografia
usa, ele suporta e exporta para esses formatos aí, que atende todas as necessidades web, redes sociais aí. Então, ele recebe também atualização constante. A última foi 24/3/2020, agora 2020, agora recente. Foi uma atualização muito boa, que trouxe muitas melhorias para o GIMP. Ele tem uma comunidade de apoio muito ativa, fórum, YouTube, blogs e, melhor de tudo, muito conteúdo de apoio em português. Outra vantagem do GIMP. Ele ocupa pouco espaço no seu computador para instalar. São 171 MB atualmente de arquivo, enquanto os outros softwares chegam, softwares proprietários aí, chegam a 2 GB. É muito espaço aí que você tem que dedicar apenas para um software. Para quem não usa muito, vale a pena você usar um software desse. Ele é código aberto também, é outra vantagem. Então, você pode fazer uma customização através da integração com muitas linguagens de programação, incluindo Python, Perl, China. Também, através dessas linguagens, aí se cria plugins para atender uma determinada necessidade de uma empresa, automatizar um processo, ou se não, criar identidades ou determinadas padronizações, pré-definições aí, que facilitam o usuário. Pode trabalhar sem plugin também, só com ele do jeito que você instala. Uso referenciado do GIMP. Então, o GIMP ele tem muitas referências de uso aqui no Brasil. Por exemplo, essa imagem aqui é uma ilustração, não é uma fotografia, e ela foi desenvolvida, essa arte ali, por Elias Silveira. Quem é o Elias Silveira? É um palestrante que viaja o Brasil em grandes eventos de TI que incentivam as políticas de software livre, políticas de uso ao software livre, e o nome da palestra dele é Como Viver Sem Photoshop. Esse material, inclusive, foi produzido por ele, e são muitos outros que também tem aí que usam o GIMP, inclusive para grandes empresas, grandes marcas aí que usam o GIMP. O Elias Silveira trabalha para o Danilo Gentil, que faz o programa apresentador de noite, e toda a identidade visual do Danilo Gentil, empresa do Danilo Gentil, é o Elias Silveira que faz, e através do GIMP. E também ele, segundo uma oportunidade que eu estive de estar ao FISOL, ao Latinoel em Foz do Iguaçu, há 2 anos atrás, assisti uma palestra com ele. Ele nem sequer tem o Photoshop, por exemplo, instalado no computador dele. Tudo que ele faz, que a gente vai conhecer agora, é em cima do GIMP. Então, só vamos... Aqui estamos conhecendo o que o Elias Silveira apresenta aqui, né? Todo esse conteúdo aqui, tudo são ilustrações desenhadas por ele. Isso prova a eficiência do GIMP, já que primeiro que não é qualquer profissional que faz um trabalho desse. E então precisa um bom software. Se é feito no GIMP, é porque o GIMP é um excelente software, não é qualquer ferramenta que vai desenhar. Uso básico do GIMP. O primeiro deles é o redimensionamento de imagens. Isso é muito importante. O segundo deles é uma edição básica de imagem.
Vantagens ao redimensionar uma imagem. Primeiro dela, insights. Evita tráfego desnecessário de dados. Isso tudo porque em algumas razões tem internet com baixa velocidade e custo e pacote de dados limitados. Nem todos os lugares do Brasil e do mundo existe internet com fibra ótica, bandas excelentes. Tem lugares ainda que além da velocidade ser baixa, o custo, a pessoa não pode estar comprando pacotes de internet o tempo todo. Aí se você tem um site com imagem mal redimensionada, a pessoa vai evitar de acessar teu site aí, em razão de consumo de dados excessivos sem ter necessário. E mesmo que você redimensione no HTML, nem sempre permite a redução eficaz do arquivo. Já em redes sociais, quais as vantagens de você publicar redimensionado? Evita a perda de nitidez, pois grandes marcas gastam os altos valores em produção, colocação, logística, modelo, profissionais para a produção de conteúdo, e se você publica de forma errada, vai perder a nitidez, já que eles esperam grandes resultados desses trabalhos aí de captura de imagens. Já a imagem publicada sem redimensionamento padronizado sofre a compreensão e, consequência disso, com a perda de nitidez. As redes sociais não querem excesso de dados lá, eles fazem uma compressão automática. E nessa compressão eles agregam o arquivo, sem contar ainda no caso do Instagram, que gera cortes inadequados da imagem e prejudica a composição das imagens. Exemplo de mau uso. Aqui temos duas imagens. Uma imagem com 150 pixels por polegada, outra com 50, outra com 150. Então, o correto seria essa imagem aqui, ó. E sendo que, se você publicar nesse formato aqui, ó, você está sendo um arquivo com 3 vezes mais o tamanho dela e só vai gerar tráfego desnecessários aí. Então, esse é um exemplo de uma imagem que não foi redimensionada corretamente dentro de padrões aí, que poderiam ser noções básicas de interface. A interface do GIMP ela pode ser adequada pelo próprio usuário, ao seu gosto. Isso é uma grande vantagem. Você não tem uma desculpa para dizer que o teu software é ruim, é chato de usar, porque você pode adequar a interface ao seu gosto. E as ferramentas do GIMP. Não perde nada o software pago, onde nas últimas atualizações ficou ainda mais eficiente e organizada para melhor acessibilidade. Aqui temos a interface do GIMP. Ó, aqui em cima temos o menu arquivo, aqui são as ferramentas, aqui, todos os menus aqui são como padrão de software. Aqui tem a aba de cores, que a gente vai trabalhar bastante, e aqui são as camadas também, que é uma área, basicamente, para você, um usuário básico só necessitaria usar essas paletas de ferramentas aqui, a aba cores aqui do menu arquivo para salvar, e aqui a região onde fica as camadas. Então, vamos conhecer um pouco do GIMP. Para você baixar o GIMP, você vai entrar aqui no site gimp.org, lá vai se encontrar o GIMP, clicou em downloads aqui, ele já vai baixar, é um arquivo que menos de 200 MB, ele instala super rápido, é um dos softwares mais fáceis que tem
vai instalar. É o famoso só clicar em OK, OK, OK e ele vai instalar. Não tem nada integrado, aquelas ferramentas paralelas que tentam colocar junto para você instalar sem querer. Ele é um software super fácil, qualquer pessoa pode instalar ele. Aqui eu já tenho o software propriamente instalado e aberto. Como eu falei para vocês que podia adequar a interface dele, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vem aqui com o mouse, clicou aqui, ó, você pode ir trabalhando com a interface dele, ó. Vai do jeito que você achar melhor. Eu uso dessa forma aqui, que é mais padrão com outros software aí, que é de edição de imagens aí. Aqui, o menu aqui em cima é como outros software. Aqui, que é a parte que você vai usar bastante, tem a parte de criar um projeto, um novo projeto, abrir um arquivo, e aqui a parte de exportação e salvar. Aqui a parte de cores também, que você vai usar bastante aqui para um uso básico no caso. E aqui nessa parte aqui, ó, onde vão ficar as camadas aí que você vai. O que são camadas? São nada mais do que como se fosse folha de papel, uma empilhada em cima da outra, aonde que você faz trabalho independente. Então, são três regiões que você vai usar no GIMP para fazer. Regiões das ferramentas, aqui nos menus você usa apenas o arquivo, e aqui você vai usar apenas as cores. As outras é interessante você conhecer, mas para uso básico, podendo simplificar aí o trabalho o aprendizado, seria interessante. E essa daqui das camadas, então é uma ferramenta fácil. De início, se você for usar as outras aí, de repente, se você não for tão acostumado a trabalhar com software de edição, você pode acabar não entendendo direito. Como ele é um software que ele se equipara aos outros softwares proprietários, ele tem muitas ferramentas aí para você chegar aí. Mas para edições básicas, redimensionamento, seriam isso daqui. Vamos lá, volta para os slides. Primeiro de tudo aqui, eu vou explicar para vocês o processo mais conceitual. Daí depois a gente volta para a edição na prática. Então, eu separei algumas etapas aí para você. Primeiro de tudo, você vai importar a imagem. Depois você vai salvar ela. Aí você vai duplicar as camadas. Camadas, como eu falei, são folhas de papel empilhadas em cima da outra, só que em formato digital. Aí, quando você finaliza o arquivo, você mescla e tem sempre é bom ter uma camada reserva para você manter uma segurança do arquivo. Então, aí as etapas aí, depois da edição, vem a etapa de iluminação e temperatura. O que é a iluminação? É o ajuste da exposição, é o equilíbrio de claro e escuro na imagem. Digamos, se você fotografou à noite, a imagem vai ficar mais escura, porque o flash ou você não teve tanto controle na captura. Você pode corrigir isso na edição. A temperatura das imagens, ela busca equilibrar o tom de cores. Ela busca equilibrar o tom de cores em razão do estado de luz na hora da captura das imagens. Por exemplo, se você captou uma foto digamos, no verão, você vai puxar as tonalidades para mais quente. Já se captou a foto no frio, você vai configurar a temperatura dela para mais frio. Às vezes, como os celulares no modo automático, eles podem não sair tão destacado aí. Alguns dispositivos, mesmo na fotografia profissional, às vezes correm erro, às vezes um reflexo ali de luz,
algo parecido pode enganar o teu dispositivo de captura. A temperatura elas são medidas em Kelvin. Normalmente uma luz do dia aí ela está em 5.000 e poucos Kelvin, 6.000, mas isso varia muito dependendo da luz. O que não pode acontecer na edição é você inverter. Você fez uma foto de uma pessoa na praia, você colocar tons frios, mais azulado, já vou mostrar ali na prática, aí fica meio estranho, fica desproporcional a foto. Outra parte da coloração seria a coloração. Ajusta o nível de cores, seria uma sétima parte, ajustar o nível de cores. Então, por que você ajusta o nível de cores? Ajusta o nível de intensidade da sombra e ajustando também tons médios e realces da imagem, você consegue melhor harmonia da imagem. Se você trabalha praticamente os realces nas sombras e nos tons médios. Já o balanço de cores. O que é o balanço de cores? Você busca a fidelidade por tom e cor. Você trabalha a sombra, os tons claros e tons médios, consegue chegar a uma boa harmonia na foto. Muitas vezes você acaba ganhando um contraste legal, ganhando uma padronização melhor na sua imagem, faz com que ela ganhe destaque. Normalmente as ferramentas de edição tem um botão lá em contraste, mas ele tem uma forma agressiva de você chegar, é fácil de você trabalhar com ele, mas não é uma forma correta, ele agride a imagem e gera outros efeitos indesejados. Coloração por canal de cores. Então, essa é uma das grandes vantagens de você fazer a coloração. É o Hall Saturation, HSL, popularmente conhecido, e ele trabalha na matiz, na luminosidade e na saturação da cor. E da cor ele trabalha separadamente por cor. Daí tem que gravar um conceito. Matiz. O que é a matiz? É o endereço da cor. O que é o endereço? O endereço, se muda de endereço, muda de cor. O que é a luminosidade? É a quantidade de luz na cor. O que é a saturação? É a pureza da cor. Saturação, eu tiro uma imagem com cor, tirei a saturação, ela passa a ser preto e branco, que não tem cor. Digamos assim. Essa parte seria isso. Esses conceitos aqui você pode usar em qualquer software de edição. Não muda nada, muda o software, mas os conceitos, cores, luz, fotografia é luz, é reflexo e física é conceito. Tons claros e sombras. Aí é onde que você vai fazer a edição das luzes e das sombras que estão em destaque, sabe? Então, simplesmente você vai trabalhar a sombra, tons claros e os tons comuns. E aí a parte de finalizar que eu vou mostrar para vocês. Aí a gente vai exportar para o formato desejado. Esses são alguns dos formatos aí para exportação no GIMP. O ECVG, que ele exporta em vetores, porque ele trabalha com ilustração, ele é muito interessante. O Icon, que ele trabalha um formato especial para quem trabalha com desenvolvimento web, aí, ou desenvolvimento de software, aquele íconezinho que aparece em cima. Muitas plataformas de desenvolvimento existem que se salvam em formato Icon. Esse aqui é o formato para o Windows. Esse aqui é formato PSD para o Photoshop. Você pode salvar nesse formato e você pode abrir tanto no GIMP como no Photoshop. Aí com todos os projetos de edição. Esse é o formato GIF, que é um formato para imagem mais dinâmica. E geralmente para a web é usado esse formato aí. Esse aqui é o JPG, um dos formatos mais usados hoje pelos celulares capturam em JPG e é usado aí para muitas outras. Eu acredito que seja um dos mais usados. O PNG também é bastante usado, ele tem
característica desse fundo transparentes. Aí quando você quer trabalhar com a imagem em fundo transparente, vai salvar em PNG. E o formato TIFF. O formato TIFF não é tão conhecido, mas ele é um formato muito conhecido pelos profissionais, os altos profissionais da imagem, que são os fotógrafos aí, o pessoal do design gráfico aí, design. Por quê? Porque é o formato que mais preserva e guarda característica de uma imagem no arquivo. Digamos, se eu salvei um formato em TIFF, daqui a 50 anos alguém abrir, ele pode redefinir essa imagem e voltar a ser como foi capturada novamente. Também na hora da edição é o formato que menos sofre a regressão de arquivo, e isso facilita chegar a um trabalho melhor. Já esses formatos aqui, ó, que é um formato padrão aí para celulares, tem que tomar muito cuidado na edição, porque eles são vulneráveis a sofrer processos de edição, eles são mais sensíveis. Enquanto, tipo, se você fotografar em TIFF e ficar muito escura a tua imagem, você vai poder trazer a qualidade normal, uma foto que foi fotografada durante o dia, sem problema nenhum. Já em JPG, se estiver muito escura, não tem como, você vai ter que capturar de volta. Por isso que todos os fotógrafos, pelo menos a grande maioria, 99% fotografa em TIFF. Tem outros também que não são tão usados. E aqui você vai aprender a salvar o arquivo. Então, pessoal, agora a gente vai levar a imagem para a parte prática. Vamos para o processo prático. Primeiro, a gente vai importar, daí vamos salvar, garantir a segurança da imagem, duplicando a camada e redimensionando. Então, vamos para o GIMP. Para importar a imagem, tem 3 tipos. Um deles é você vir aqui na imagem, clicar com o botão direito do mouse e abrir com, já vai aparecer o ícone do GIMP lá, já vai abrir. O outro deles é você vir aqui no GIMP e aqui em abrir, acha a imagem lá dentro do diretório onde está guardado, na pasta, clicou nela, vai abrir. Mas eu acho que o mais prático para um usuário comum, é vir aqui, ó, e simplesmente clicar em cima da imagem e puxar em cima do ícone do GIMP e trazer lá no centro de volta. Automaticamente ele já vai abrir, só clicar em manter, abriu a imagem. Aí primeiro vamos dar segurança à imagem, salvar ela. Então, como que a gente vai salvar? Vem aqui em arquivo, aí salvar como, achamos o lugar onde desejamos salvar a imagem, dentro de uma pasta, onde você queira, e simplesmente clica em salvar e ele vai, no caso que já tem um arquivo lá, ele vai perguntar se você quer substituir o arquivo que tem, senão ele já salva direto. E aí ele está com o arquivo salvo. Depois é só você vir aqui e dar um Ctrl S ou um salvar, automaticamente ele vai salvando. Aí depois a gente vai garantir o arquivo duplicando a camada. Como que eu duplico a camada? Eu clico aqui em cima. Aqui eu venho aqui e dou um clique com o direito aqui em cima, clico aqui com o direito e venho aqui em duplicar camada. Estou com 2 camadas, uma cópia da camada. Aqui eu tenho uma camada reserva, caso eu cometa um erro aqui nessa camada, eu deleto ela e duplico de volta para garantir, e sempre vou ter um arquivo ali para trabalhar, para ser editado e também como garantia aí para facilitar, senão eu vou ter que importar de volta, e se eu tiver salvo e não tiver um backup da imagem, vai perder a imagem. Após isso, aí a gente vamos para o outro processo, que seria, a gente já importou, salvou, duplicou a camada,
E agora vamos para o redimensionamento da camada. Então, eu venho aqui, como eu tinha falado, camadas são como um papel empilhado em cima do outro. Aqui é o exemplo disso, tem uma aqui, tem um outro aqui. Poderíamos ter muito mais aí, com efeitos de textos e outras sombras e tudo, mas para um uso básico isso aí já seria o suficiente. Para redimensionar, primeiro de tudo, eu vou na internet e acho, digito no Google lá o padrão das redes sociais a qual eu gostaria. No caso, aqui eu vou pegar um para o Instagram. Eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, 1080 por 1080, um tamanho bastante usado, seria um tamanho quadrado. Assim que eu pegar esse tamanho, eu sei que 1080 por 1080, eu guardo essas medidas aqui, venho no GIMP e daí eu vou lá em imagens, redimensionar imagens. Antes disso, eu posso vir aqui, ó, pegar essa ferramentinha aqui, ó, e vir recortar a imagem do tamanho que eu gostaria, né? No caso aqui, ó, essa aqui eu vou fazer um recorte aqui, ó, mas após eu selecionar a parte mais clara, é a imagem que eu vou ter para mim, a outra. Aí eu teclo Enter, ele já vai excluir as outras partes que eu não desejo. Ok, aí daí eu venho aqui em imagens, redimensionar. Após isso, eu vou vai abrir esse painel para mim. No caso aqui, ó, eu digito as medidas, largura, como lá é 1080 por 1080, então não tem problema, senão tem que cuidar para não trocar. Clico aqui, que é esse anelzinho, que é para, senão ele vai fazer as ampliação proporcional. No caso eu não quero proporcional, desabilito aqui e digito o número ali, 1080 por 1080. Aí aqui embaixo é a resolução, que é onde eu vou diminuir o tamanho do arquivo aí para não gerar tráfego desnecessário. Aí, no caso aqui, 300 por 300 seria um arquivo para impressão. Aí a necessidade de 300 por 300 pixels por polegada. Aqui no caso para a web, 72 pixels seria uma boa recomendação. Já é o suficiente aí, a não ser que você tenha um arquivo específico e exija por uma necessidade de colocar outro aí, mas aí tem que analisar. Aí eu clico em redimensionar, a imagem já apareceu ampliada em tamanho grande. Eu posso vir aqui na lupa, cliquei aqui, ó, no cursor tem um sinalzinho de mais, eu seguro a tecla Enter, ele transforma em números, e aí eu vou clicando até ele chegar no tamanho que eu consiga visualizar ela. Voltando lá no slide, aqui a gente já executou o redimensionamento da imagem. Seria isso o processo de levando a imagem até o redimensionamento e salvando. Agora vamos para a edição. Primeiro vamos fazer a iluminação e depois a temperatura. A iluminação, você vem aqui em cores. Primeiro você vai equilibrar a exposição, ou seja, se a foto ficou meio escura por um erro de captura ou um pouco mais próximo da noite, um ambiente que não tinha muita luz, você pode vir aqui fazer um recuperar. Digamos, ó, à medida que você vai puxando, ele vai recuperando. Ou você pode tirar também a luz, mas faça movimentos leves, porque são muito agressivos. Trabalhando no JPG não tem um bom resultado se fizermos para grandes, digamos assim, grandes recuperação. Ajuda a melhorar um pouquinho. Pode ver aqui, ó, ou aqui. Esse seria a exposição. Daí o próximo deles é a temperatura. Na temperatura,
a gente vai trazer a temperatura para o estado do ambiente. Estamos nessa foto de praia, eu quero fazer com que ela fique com cor mais quente, eu só vou puxando aqui, ó. A temperatura, se eu, se eu puxo aqui, aumenta a exposição um pouquinho, a foto fica bem legal. Ou eu posso trazer para um estado mais frio, já fica meio... isso seria esses dois ajustes. Então, agora a gente vai ajustar o nível de cores. Vamos lá no GIMP, cores, a gente vai aqui em levels e aí a gente vai fazer as alterações. Que, como está escrito ali nos slides, vai ajudar a intensidade das sombras e os tons. Você mexe nesse canal aqui e ele vai alterando. Aí você consegue realças legal, movimentos leves e até você chegar no tom desejado. O correto é mexer no próprio curso, na própria setinha do teclado. Aí você chega a um resultado melhor. Isso daí. Aí a próxima etapa a gente vai fazer o balanço de cores, que busca a fidelidade das cores por tom de cor. Balanço de cores em cores, color balance. Aqui o que acontece? Você trabalha por cor e tonalidade. Digamos, eu vou na sombra, vou alterar só as cores da sombra. Tudo que for sombra vai ser alterado. E aí eu vou aqui em tons médios, só nos tons médios vai ser alterado. Aqui eu vou nos tons claros, tudo que for claro vai alterado. Mexe no sol, no reflexo, tudo. E esse processo ocorre em cada cor. Então, continuando a edição, agora a edição no modo HSL, House Saturation. Aqui se edita a matiz, a luminosidade, a saturação em cada cor separadamente. Lembrando, matiz é o endereço da cor, luminosidade é a quantidade de luz na cor e saturação é a pureza da cor. Lá no GIMP já vamos ver como que fica. Vai aqui em cores, cores, House Saturation. Aqui temos todas as cores aqui nesse demonstrando. Eu escolho uma cor que tem na imagem, vou escolher essa aqui, ó, e começo a fazer as alterações. Matiz, como eu falei que é o endereço da cor, aqui eu vou provar. À medida que eu altero a matiz, eu vou alterando outras cores. Tem que tomar cuidado para não destruir a imagem. O matiz realmente altera a cor. Luminosidade joga a luz na cor. Saturação é a pureza da cor. E se eu tirar toda a saturação, estou tirando a pureza da cor. Terei uma imagem preta e branca. Ou posso acrescentar cores mais fortes. Não é o correto trabalhar muito. Apenas trabalhe bastante se tiver certeza de que está fazendo. E todas as cores posso ir testando até se chegar ao resultado desejado. Lembrando que todos esses processos que foram realizados, se eu não gostei, eu posso redefinir, voltando a imagem ao normal como ela estava. Agora vamos para uma próxima etapa. A próxima etapa é os tons claros e sombras da imagem. Ajusta-se a todas as luzes e sombra em destaque. Sombras, tons claros, tons comuns. Indo para o GIMP, vamos fechar aqui, abrindo lá, cores, shadows e highlights. Aqui estão esses três ferramentas aqui, ó, que você vai trabalhar nelas. Por exemplo, se eu trabalhar aqui, ó, eu vou só trabalhar na sombra da imagem. É uma função bem legal do GIMP, que qualquer pessoa, mesmo sem ter domínio da ferramenta, pode usar, que não vai gerar destruição e agressão para a imagem. Você ganha um efeito legal, é um efeito simples, mas que ajuda a sua imagem a ganhar mais riqueza. Tons claros, também
faz com que os tons claros se realcem, ou você tira o realce dele, tira o realce, coloca o realce, mas sempre tenta buscar o equilíbrio. Os tons mais comuns da foto, e ele faz um equilíbrio dos dois aí que citei acima. E aí você consegue chegar a uma harmonia. É uma das funções mais fáceis que tem aí aí você confirma e isso seriam algumas das funções aí básicas do GIMP. A próxima etapa seria a finalização da imagem. Como que eu vou finalizar a imagem? Eu venho aqui, salvo, sempre tem que é bom ir salvando. Aí a primeira vez que você demonstrou o caminho da imagem, depois é só clicar em salvar. E após isso, vamos para exportar a imagem para um outro formato. Você vem aqui em exportar, vem esse sinalzinho aqui que mais abaixo vai aparecer todos os formatos do GIMP. Pode ver aqui que são bastantes, eu já hoje exemplifiquei alguns dos mais usados, mas tem muitos formatos aqui. E eu vou exportar, aqui temos o JPG, que é um dos mais usados, mas eu vou exportar para um formato para web, PNG. Escolhi ali, só clica em exportar, no caso aqui já tem, eu posso substituir para ficar aí, vai aparecer mais algumas funcionalidades que você deseja, quer salvar com a cor de fundo ou não, né? Para web normalmente não se salva com a cor de fundo. Exporta, clica em exportar, procedimento muito rápido e está realizado. Então, a dica é sempre movimentos leves, pequenos, de preferência para fazer, eu preferência fazer com a seta do mouse, que o resultado é mais eficiente, você chega a um resultado melhor, mais rápido. Aqui se encerrou esse fluxo básico de edição. O que faltou aqui? Faltou tratamento localizado, que é onde a gente cria luzes artificiais na foto, faltou maquiagem digital, no caso de pessoas, né? Também faltou um último ajuste de nitidez, né? Se tornaria muito complexo para um curso básico ensinar essa parte. O domínio dessa parte faz com que essa outra segunda etapa fique mais fácil, elimina a complexidade. Também, posteriormente, poderia ser feito o uso de ferramentas para melhorar a anatomia das pessoas, tipo ganho e perda de cabelo, volume, fazer a pessoa ganhar e perder volume, tipo emagrecer. Também poderia fazer com que apenas parte do corpo da pessoa seja alterada. Seria isso daí, mas essa parte já é mais para pessoas de alto nível. E voltando lá para os slides, aqui a gente viu a parte de finalizar e salvar já. E aqui, pequenas desvantagens do GIMP. Nem tudo é mil maravilha. Se eu estivesse trazendo aqui só vantagens dele, eu poderia estar mentindo. Ele tem algumas desvantagens. Uma delas, ele não trabalha em cima do padrão CMYK nativo, mas nem por isso seria uma desculpa para usar ele, porque existem plugins, o plugin Separate, que faz essa conversão no final e transforma em CMYK, que é o padrão para impressão. No caso, ele trabalha em RGB, que é para a web. E também a outra desvantagem do GIMP seria ele não usa a lista Pantone de cor para não agregar custo, mas isso é por uma razão, para ele se tornar gratuito e acessível, que essa é uma das principais interesses desse estilo GIMP. Já que a Pantone é uma propriedade intelectual e eles não têm não oferece o uso gratuito e não é autorizado a usar a lista de códigos e cores deles. Então, dando sequência,
Seria isso a palestra, o meu conteúdo aí, a minha contribuição para o FreeSol através desse material aí. Espero que chegue a todos os amantes aí da imagem, das artes visuais, para que eles vejam que a ferramenta que tem disponível no mercado, uma das ferramentas que tem disponível no mercado hoje para edição de imagem, ferramenta gratuita, tem ganhado grandes atualizações e vale a pena conhecer ela, dá para chegar a resultados semelhantes a outros softwares aí que tem custo para se usar. Agradeço a todos que assistiram esse conteúdo, aos usuários e apoiadores do software livre, à organização do FreeSol São Bento do Sul e pela oportunidade de apresentar este conteúdo e de estar trazendo inovação aí para a região através do FreeSol, que uma data aí internacional aí, aos apoiadores do software livre. Abraço a todos